condenar quem fala ao contrário, né? Mas existe um processo que está tramitando no Congresso, né? Que o senhor deve saber, uma votação sobre a liberação do aborto, em alguns casos. Eu sei que a igreja condena, como outras religiões condenam o aborto. Mas hoje, como a igreja vê? E certamente a posição da Igreja Católica a respeito desse tema é a posição mais firme e clara, né? E que nunca mudou, desde o início do cristianismo até agora. Nós, católicos, somos radicalmente contra o O aborto. aborto. Por quê? Porque nós entendemos que a vida é o dom mais precioso e que a vida deve ser protegida, deve ser salvaguardada desde a sua concepção até a sua morte natural, né? Às vezes as pessoas acham que nós só estamos tocando nesse ponto do aborto. Não. O que a doutrina, o ensinamento católico diz é a vida protegida desde o começo, concepção natural, até a sua morte natural, por causa do quinto mandamento. O quinto mandamento é muito claro da lei de Deus, não matar, né? Então, assim, e o quinto mandamento não é assim, não matar quem já nasceu, não matar quem não tem nenhuma deficiência, não matar quem tem condições de vida econômica. Não matar, né? A questão do aborto é onde é que começa a vida? Onde é que começa a vida? Por que as pessoas entendem que a vida não começa dentro da geração de um embrião? Daí são uma série de posicionamentos bioéticos diferentes, né? E daí tentativas de dizer começa aqui, começa ali, etc. Né? Para poder tentar. Eu acho que é para poder tentar justificar o ato? Claro, sem dúvida que é para isso. Por isso que a posição católica não encontra justificativa para o aborto. Nem num aborto, nem numa ação violenta como um estupro? Não, porque você não pode. Se houve um estupro é um horror, é uma coisa bárbara, é uma violência. O estupro deve ser condenado, deve ser evitado, é uma coisa horrível. Mas assim, no estupro nós temos as vítimas, que são um estupro que resulta em gravidez. Isso. Nós temos um que é o criminoso, né? E temos a vítima, a mulher que sofreu estupro, né? E se essa mulher está grávida e há uma vida dentro dela, ali temos outra vida também que é vítima daquela situação. E daí o remédio é matar essa vítima mais frágil, né? O que a igreja diz... Mas o senhor não concorda que é um pouco... Não, eu não sou a favor de jeito nenhum. Sim. Mas o senhor não concorda que é um pouco complicado para aquela pessoa que passou por esse trauma do estupro? Eu sei, é complicado porque eu digo assim, eu vou matar uma vida, mas essa vida não nasceu ainda, então eu acho que pode. Ou não pode? É complicadíssimo, é um sofrimento imenso, que nós como homens que nem passamos por isso, e eu tenho que, esse assunto aqui que nós estamos falando agora, eu tenho que tratar de cabeça inclinada, tirando as sandálias dos pés, porque estou lidando com um sofrimento atroz e de uma coisa sagrada, muito importante. Por isso, essa mulher que sofreu essa barbaridade, ela deveria receber todo o apoio psicológico, espiritual, humano, do Estado, etc. Para, por exemplo, talvez ela muito provavelmente não teria condições de criar essa criança, mas de encaminhá-la para adoção, outras formas. Essa gravidez, é claro que seria muito exigente, mas também é traumático, né? Mas nós não podemos penalizar um lado tão fraco quanto o da mulher, que é o daquela outra vida ali. Né? Vai ser um assunto que vai durar e vai ser debatido por muito tempo, né? Mas a igreja está firme em relação a isso, né? É a vida, é a vida. Se é vida humana, nós não podemos atentar contra ela. Bom, sem diminuir de forma alguma os dramas que são imensos. Bom, não tem como fugir dessa outra pergunta também. Homossexualismo. Né? Algumas e muitas condenam a
ou veem isso como um pecado maior, né? E tem muitas opiniões polêmicas na rede, não sei se o senhor acompanha a rede social mais a fundo, de uma possível bênção para casamento, a bênção para casamento homossexual, homoafetivo. Talvez até sugerida pelo próprio Papa, né? Não sei em que ponto. Como que o senhor enxerga isso? Na semana passada, nós tivemos a publicação de um documento, né, sobre bênçãos, em que o Papa autoriza de se abençoar pessoas que estão em casamentos irregulares. Essas pessoas, não só pessoas homoafetivas, mas pessoas heteroafetivas também, que estão em casamentos irregulares, por exemplo, pessoas que já foram casadas, mas agora estão numa segunda união, estão juntas, mas isso não significa um sacramento, é uma bênção. Uma bênção. Que é um pedido de força, de graça, né, para outra pessoa. E nesse documento ele fala também da possibilidade de se abençoar pessoas que estão que são homoafetivas, né, e que vivem essa condição, mas isso não se trata de um casamento, de um sacramento. Para nós católicos, o sacramento do matrimônio é entre um homem e uma mulher, né? O que não quer dizer, e isso é que o Papa lembrou, que a gente não possa abençoar as pessoas em qualquer situação. Então não é o casamento, né? É a possibilidade. E eu acho uma coisa realmente maravilhosa, né? Uma graça, na verdade é algo que já estava muito na consciência das pessoas, né? Porque assim como nós falamos do drama das mulheres antes, Sim. Nós sabemos como as pessoas homoafetivas sofrem violência, sofrem discriminações, principalmente no Brasil, quantas pessoas morrem por causa da sua condição sexual, e isso é uma coisa grave, né? Então a gente é uma forma de amar, né? Acho que aquela pessoa acabou escolhendo a sua forma de amar, a sua forma de agir, de pensar, e acho que não será nada... A sexualidade é todo um mistério também, Sim. né? Como outras coisas da vida humana, é todo um mistério, né? Eu acho, não sou especialista do assunto, mas eu acho que que o verbo mais correto nem seria o verbo escolher, né? Eu acho que as pessoas não escolhem a sua sexualidade. Nenhum de nós foi na frente do espelho um dia e disse, eu vou ter essa sexualidade, eu vou escolher aquela. A tendência afetiva da pessoa é algo que vai se constituindo, né? É um mistério que certamente tem a ver com elementos genéticos, psicológicos, culturais, sociológicos, emocionais, é complexo, né? E a pessoa se vê naquela condição, né? E o que a igreja está dizendo nesse documento é que nessa condição a pessoa sempre tem que ser respeitada, sempre tem que ser amada, e qualquer pessoa pode pedir e deve receber a bênção de Deus, que é ajuda, que é luz, que é força para a sua vida. Que legal, que legal ouvir isso. E tomara que mais pessoas consigam ouvir isso e não condenar tanto a igreja em relação a isso. E ver que a igreja também abençoa as pessoas que optam e têm outra sexualidade, né? Sim. Isso é muito legal, isso é muito interessante, porque como a gente está falando, é o amor, né, padre? Então, o amor a pessoa não escolheu daquela forma, então ela vai viver, se ela viver feliz, e o que importa no ser humano é o caráter, né? Não a sua opção sexual, né? É o todo da pessoa, né? Nós não podemos reduzir uma pessoa à sua orientação sexual, ou reduzir uma pessoa à sua cor, ou reduzir uma pessoa à sua condição política, né? A dignidade da pessoa humana é sempre mais do que isso, né? Então, eu posso ter uma pessoa que pensa, que se comporta, que age completamente diferente de mim. É filha de Deus e, portanto, merece amor, respeito. Não é que eu tenha que dar voz àquela pessoa, eu tenho que ouvir aquela pessoa, porque ela já tem uma voz que é dela. Que legal mesmo.